Oi, e eu acabei de assistir ao 11º episódio da 10ª temporada de Doctor Who, o World Enough and Time, que é o início do final da temporada, que tem 2 episódios, vem esse e depois vem o último episódio dessa temporada, que também é a temporada final do Peter Capaldi como doutor, e aí a gente tem esse episódio que começa já num clima meio tenso, com uma cena reveladora do doutor, né? Ali no final do que vai acontecer na vida dele. E não sei o que leva a isso e como isso vai acontecer. E a gente começa esse episódio com o doutor, a Missy, a Bill e o Nardole indo numa nave espacial que está presa aí perto de um buraco negro, e eles estão fazendo aquela coisa, né? Da Missy tentando se tornar boa e fazendo aquele teste dela se ela fosse o doutor. Tem algumas piadinhas ali que é claramente não a personagem da Missy falando, mas é o escritor falando sobre as referências que tem sobre o nome do doutor, tipo Doctor Who e todas essas coisas, que eu achei interessantes, mas meio que quebra a quarta parede da série, assim, tá mais falando com o espectador do que realmente é um contexto do episódio. Mas enfim, isso não importa tanto. O que eu mais gostei de tudo isso foi mesmo como o doutor contou da relação dele com a Missy, com o mestre, que eu achei bem legal a forma com que ele conta isso para Bill. E aí tem todo esse plot, né, do episódio que se passa nessa nave. E aí a gente vê o que acontece com a Bill e realmente eu não sei ainda o que vai acontecer com ela até o final da temporada, mas é o episódio que a gente vê o início do Cyberman. E o problema não é um problema, mas esse episódio ele é um episódio que inicia a história, né? Então, como é episódio duplo, ele é um episódio que tende a ser um pouco mais explicativo e não ter tanta ação como provavelmente vai ser o próximo episódio. Então a gente tem que aguardar um pouco mais para ver o que vai acontecer no próximo mesmo, que é aí que acontece toda a loucura com o Cyberman e tal. Mas é um episódio que tem esse clima mais aterrorizante, assim, porque é num hospital e tem todo esse lance meio filme de terror. E aí eu acho que combina bem o início do Cyberman ser nessa base, assim, deles estarem meio doentes nessa nave, e aí eles precisam de uma cura e de um upgrade. E aí a gente também vê tudo que ocorreu com a Bill aí. Não tenho certeza se eu gostei muito do que eles estão fazendo, mas eu preciso ainda esperar a temporada terminar para ter certeza se eu gostei ou não do que eles estão fazendo com os personagens. Por enquanto eu estou meio com ponto de interrogação nesse caso. E aí a gente vê um episódio que constrói todo um drama e um clima, e principalmente com a Bill e aquele outro personagem, né, que a gente descobre depois que ele estava disfarçado. Foi uma boa revelação, mas esse episódio, agora falando de experiência de assistir o episódio, não que eu tenha achado ruim, eu achei bem legal, e achei bem legal a construção dele até o próximo episódio, mas agora falando de aproveitar um episódio e ter a experiência do episódio como um episódio mesmo, que tu vai lá e assiste e fica surpreso com as coisas e tudo que aconteceu, esse é um episódio que, infelizmente, eu já sabia tudo o que ia acontecer por causa das informações reveladas pela BBC antes da temporada começar. E agora, antes do episódio estrear, que aí eles liberam informações e o pessoal na internet começa a comentar, e a gente não tem surpresa ao ver o episódio. Então eu tô ainda meio sem uma opinião concreta sobre ele, porque tudo que aconteceu nele eu já sabia, então eu não tive como formar direito uma opinião, porque a minha opinião foi distorcida pelo que eu já sabia, e eu acabei não tendo nenhuma surpresa nele. Até mesmo a primeira cena foi também liberada antes, e sem querer eu estava mexendo o mouse ali e eu vi uma frase que eu já sabia o que ia acontecer na primeira cena do episódio, aí eu já sabia o que ia acontecer com os outros personagens e do desenvolvimento dele. Isso apenas de olhar, assim, tá na internet e alguém publicar isso, e no momento que tu olha não tem como escapar.
Então tem esse problema que ele foi prejudicado um pouco por essa experiência de já ter visto as coisas antes e realmente não procurar pelas informações, elas simplesmente caírem assim e elas aparecerem e eu acabar ficando sabendo. Mas é um episódio bem sólido, assim, eu gosto desses episódios de início de mitologia, e ele é um episódio que foca bem em todas as coisas da série clássica e como a história é contada e tudo. Nesse sentido é muito legal, e quando você assiste a série clássica você tem essa novidade a mais ao ver o episódio que é interessante. Eu acho legal ter esse Cyberman de Mondas, e acho legal agora também essa dualidade que vai ter entre a Missy e o mestre sobre o que cada um deve ser. Gostei de como a Missy está querendo se tornar uma pessoa melhor e tal, mas ao mesmo tempo ela não quer, e aí ela tá ali nesse jogo com o doutor de não saber o que ela pode ser e o que ela... Enfim, ela tá nessa dúvida de que se ela pode ser ou não uma pessoa do bem agora ou não. E enfim, é um episódio bem legal, e eu não tenho muito mais opiniões a dar sobre ele porque eu não tenho a conclusão de tudo isso, mas enfim, eu preciso rever ele. Eu acabei de assistir o episódio, tô ainda meio digerindo todas as informações. Ele é um episódio com bastante informações para já comentar assim de cara, mas essas são as minhas primeiras impressões dele. E claro, eu vou falar bem mais no Transalorcast sobre esse episódio e também sobre as expectativas para o próximo episódio. E claro, na semana que vem vai ser bem mais fácil já falar sobre se eu gostei mais ou gostei menos do que eles fizeram tudo aí. Mas por enquanto é isso, e continua lá no transalor.com.br e todas as coisas do site, e eu volto no próximo, que é o episódio The Doctor Falls. E aí a gente vai ver o que vai acontecer nele. Mas até lá, tchau!